Olá, bem-vindos a mais um Egoi Experience. Desta vez é sobre o tema vendas e temos connosco o Diego da Pluga, aí do Brasil. Olá, Diego, tudo bom? Olá, Miguel, tudo bom? Tudo certo do lado aí? Está tudo bem, está tudo bem. Hum, Queria que falasses um bocadinho sobre a Pluga. O que é a Pluga? Explica aí para quem não conhece a Pluga, o que é que faz e quais são as grandes vantagens de ter a Pluga e já agora integrada com a Egoi, que nós temos essa integração. Portanto, quem usar a Pluga pode também usar o Egoi. Portanto, queria que fizesses aí uma abordagem ao que é a Pluga e explicasses para toda a gente que estiver a ver este webinar. Legal. Bom, pessoal, a Plug é uma plataforma de integração, né, entre ferramentas web. Então a gente conecta, coloca as ferramentas para conversarem entre si, conectando elas, né, via API. A gente conecta o Igoi com N outras ferramentas, como meios de pagamento, ferramentas de gestão de processos, como um Trello, ou então o próprio Slack, né? A gente conecta essas ferramentas, como eu disse, via API. Mas apesar da gente ter essa linguagem, né, parece difícil, API, quem vai fazer a integração não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Então, tudo que você vai precisar é acessar o site da Pluga, né, pluga.co, entrar na página do Igoi, escolher as integrações e em 4 cliques você consegue fazer, ou seja, sem conhecimento técnico algum. É bastante simples, a ideia é que seja tudo o mais simplificado, o mais básico possível, que qualquer pessoa do teu time, da tua empresa, consiga fazer uma integração. E aí a Plug é uma plataforma freemium, né? A gente tem uma versão gratuita que tem um limite de até 100 eventos e 3 automatizações. Só explicando um pouco o que Mas é automatização. para começar já dá para as pessoas testarem, não é? Já é bom essa Isso, história. exato. E tem 7 dias também de trial, né? Você pode entrar na Pluga, ficar durante 7 dias testando todas as funcionalidades, e depois desses 7 dias, caso tu tenha um volume muito alto de eventos, né? Que aí voltando um pouco a falar o que é automatização e evento. Evento são os dados enviados de uma ferramenta para outra. Então, digamos que tu integre um método de pagamento, um PagSeguro, por exemplo, ou então uma plataforma de e-commerce, como loja integrada, ao teu Igoi. Então, cada lead criado, né, cada venda aprovada que foi criado um lead no Igoi, isso é um evento. E aí a automatização seria como algo, cada vez que o pagamento for aprovado no PagSeguro, criar um lead no Igoi. Isso seria mais ou menos a automatização e o evento seria de fato o lead criado. Então, dentro do período de 7 dias, você pode ter quantos eventos você quiser, quantas automatizações você quiser. E aí a gente tem um plano gratuito, como eu estava dizendo, a Plug é freemium, né? Então, você pode usar a Plug de graça, dentro do limite de 3 automatizações e até 100 eventos por mês. Acima disso, a gente tem outros planos já pagos, e aí vai variar de acordo com o teu consumo, de fato, da plataforma, de quantos eventos você vai precisar, de quantas automatizações você vai querer colocar na tua estratégia. Muito bem, muito bem. E tem sempre a vantagem com um serviço, consegue ter várias integrações, não precisas andar a fazer agora uma integração com esta plataforma, agora com outra, consegue dentro da Pluga ter a possibilidade de integrar o Egoi ou outra plataforma qualquer com vários serviços que de outra forma era muito mais difícil, não é? Sim, sim. E você consegue fazer essas conexões mesmo sem nenhum conhecimento técnico, né? Sem parar teu time técnico para fazer isso, desenvolvedores, etc. Você mesmo consegue fazer, qualquer pessoa consegue fazer. Eu mesmo não sou desenvolvedor e consigo criar diversas integrações aqui na Pluga. E o bacana é que você não consegue automatizar só tua estratégia de marketing, né? Tu consegue automatizar outros processos dentro da tua empresa. Então, digamos que tu queira começar integrando, né, o teu meio de pagamento com o Igoi, ali para mandar um e-mail de agradecimento, de venda e etc. Depois disso, você tem N outros processos, né? Você tem que emitir nota fiscal, você tem que depois de mandar e-mail, teu cliente tem que emitir nota fiscal, tem que atualizar teu RP, né, ou então atualizar tua planilha com todas as vendas que tiveram ou deixaram de ter. E o legal é que a Pluga te permite automatizar também esses outros processos. Você consegue conectar o teu meio de pagamento à tua planilha, ao teu RP, como um Conta Azul, ou então
ao teu próprio Gmail, né, caso você queira receber uma notificação que o pagamento foi aprovado, Slack, Trello, enfim, N outras ferramentas que te ajudam aí a otimizar os teus processos. Muito bom, muito bom. E na tua visão, qual é a principal vantagem de se utilizar? Já falamos aqui de algumas. Qual é o ponto mais forte na utilização do Pluga para um utilizador menos experiente, não é? Que quer ter isso tudo automatizado? O que é que ele vai encontrar de vantajoso, ou o ponto mais forte que tu vês na Pluga? No geral, a integração que eu vejo de ponto mais forte é o tempo, né? A gente perde muito tempo com coisas inúteis, assim, com trabalhos repetitivos e super manuais, que a gente fica ali todo dia emitindo uma nota. Se o cliente tiver que sincronizar ou fazer uma importação de um ficheiro todos os dias, se isso puder ser automatizado pela Pluga, é uma vantagem, é uma redução do tempo que ele ia perder no dia a dia. É uma tarefa simples que pode estar automatizada e ele vai ganhar esse tempo para outras coisas, para vender, para pôr o seu e-commerce a vender, por exemplo, não é? Sim, sim. E aí, não só isso, né? Como também, digamos que algum dia, se você fique doente, né? A pessoa fique doente e aí ela não consiga fazer essa exportação. E é muito importante que todos os leads sejam enviados para o IGOI no momento certo, né? Para que eles consigam ser trabalhados no momento certo, porque depois eles ficam mais frios, aí fica um pouco mais difícil de convertê-los em venda. Então, com a integração, além de você economizar o teu tempo, você consegue falar no tempo certo com o teu cliente, né? No tempo exato que ele precisa ser comunicado para fechar uma venda, ou então para receber um certo conteúdo, uma certa notificação. Sim, sim. Na tua opinião, e voltando ao assunto das vendas, qual seria o kit ou o pack de integrações da Pluga que tu recomendarias, principalmente integrando isso com o EGOI, e de que forma, qual era o conjunto perfeito para ter as coisas todas a funcionar sem o cliente ter mais nenhuma preocupação? Eu costumo dizer aqui na Pluga que a Pluga ela é como se fosse peças de Lego, né? Não sei se tu conhece aí, peças de Lego, é popular aí. Claro. Então, Lego é popular no mundo todo, né? Claro. E quem monta a obra, né, de fato, é a criatividade dos clientes. Então, a gente dá as ferramentas, dá ali os encaixes e o cliente faz a montagem dele, né? Então, existem N estratégias que você pode montar de acordo com a tua necessidade. O legal, que eu sempre indico também, é montar primeiro o teu flow, né? Quais são os teus processos de venda? Primeiro o cliente, ele converte numa landing page, depois ele recebe um certo fluxo ali de e-mails, né? E aí, nesse momento, eu integro ele paga, e aí depois que ele paga, ele começa a receber outros fluxos. Mas aí, nesse paga, um fluxo que eu acho muito legal, que eu vejo algumas pessoas já fazendo, ele pega, o teu cliente, ele cria a fatura, né? E aí ele pode esquecer de pagar. Aí em Portugal acho que nem tanto, porque não tem boleto, mas... Temos, aqui para Portugal temos outro sistema, que é o multibanco, que basicamente quando finalizas a compra, escolhes esse método de pagamento, é gerado uma referência e tu depois tens de ir a uma caixa multibanco ou então no tua app mobile do teu banco e pagar essa referência. E também acontece de as pessoas fazerem as compras online, no seu e-commerce preferido, receberem a referência e depois esquecerem de pagar, ou agora não dá jeito, vou pagar amanhã. E às vezes é muito importante dar um reforço para as pessoas se lembrarem que aquela compra que eles fizeram ainda não está paga, portanto não a vão receber. E isso é importante, ajuda muito a enviar esse lembrete, porque vai aumentar certamente a conversão do e-commerce, de certeza absoluta. Legal. Então é bastante similar ao boleto que a gente tem aqui no Brasil. Eu não sei se o boleto tem um tempo para ser pago. Tem. Tempo mínimo. Tem um prazo de 3 dias normalmente, né? Aqui para o banco também varia, também é ou 48 horas ou alguns que dão mais tempo, mas é um período curto.
A maioria das empresas também variam aqui. Mas no geral chega nesse momento, né, que o cliente ele cria o boleto dele, ou então cria a referência dele, a carrinho, a compra, e aí depois ele esquece de pagar e aí você quer entrar em contato com ele para poder lembrá-lo, né? Como você vai fazer isso? Como a pessoa vai fazer isso? Ela vai entrar no e-mail dela, vai mandar um e-mail para esse cliente de forma super manual. Tanto que ela pode muito bem colocar essa pessoa num fluxo de e-mails dentro do Igoi, né? E aí, Isso. com a integração, tu Dentro do pode Egoi dizer. tem os Autobots, eles podem criar um fluxo para acompanhar essa venda até ela estar realmente paga. E estar à Sim, espera que o Pluga lhe devolva essa informação. Quando estiver paga, a pessoa entra noutro estado. Não é? sim, exato. Por exemplo, se em um dia a venda foi criada, no outro dia a venda ainda não foi paga, né? Não mudou de status, já coloca ela no fluxo de e-mails ali no Flow para poder receber uma comunicação e aí você não precisar mandar isso manualmente. E aí foi como tu disse, isso ajuda muito na taxa de conversão. Pois, E a mesma coisa quando o pagamento for recusado também, né? Se o pagamento for recusado, talvez por falta de limite, enfim, existem N motivos para um pagamento ser recusado. Tu pode também colocá-lo no Flow e criar, né, uma integração com a Plugas toda vez que o pagamento for recusado e enviar essa informação para o Igoi. E aí no Igoi tu cria essa comunicação já para o cliente, que talvez ele nem tenha percebido, né, pois. que foi recusado. Sim, isso é muito importante. E o vantajoso disto é que, mesmo com planos pagos do Plug, e mesmo até com planos pagos no Egoi, se tivermos estas integrações e se conseguirmos recuperar uma venda que seja por semana, certamente que todo o investimento feito no Plug e no Egoi está compensado, que era uma venda que certamente não ia ser recuperada se não houvesse esta integração. É um ponto a pensar para quem tem um e-commerce e quer aumentar as vendas, não é? Porque na realidade as vendas já lá estão, só não estavam era pagas. Tendo conseguido começar, dar mais esse passo para pôr o cliente a pagar e a não se esquecer que tem aquela encomenda por pagar, vai aumentar certamente as vendas, não é? Basta, é uma questão de fazerem contas e vão ver rapidamente que compensa, não é? Não achas? Sim, com certeza. E fora o trabalho que você vai ter também, né? Então, por esse lado também compensa bastante. Você vai ter um processo automatizado e aí você pode fazer testes, ali fica muito mais simples de você fazer teste, porque você vai fazer um teste, vai fazer uma modificação no template de e-mail. Você vai lá, faz a modificação no template dele, faz o teu teste, faz um teste AB, né? Sim. Verifica se a taxa de conversão está aumentando ou diminuindo, verificou, deixou. Deixa ele funcionando como uma máquina mesmo, né? Rodando como uma máquina. Então, com a integração te facilita isso, porque você vai ter mais tempo até para fazer esses testes, né? O que pode aumentar ainda mais a tua automação, ao invés de, tipo, porque a gente sabe, por mais que você pare 1 ou 2 minutinhos para enviar um e-mail manualmente, é 1 ou 2 minutos que tu perde vendendo mais, né? E aí, enfim, com a integração e com tudo automatizado, Várias você, encomendas por pagar todos os dias, são 2 minutos vezes essas encomendas todas, não é? exato. Enviar o E e-mail, o cliente responde e tem que devolver. tem que responder o cliente, e aí tem aquele acompanhamento, né, o follow-up que você vai fazer com o cliente. Enfim, o processo acaba se tornando um pouco mais de 2 minutos, né, fica mais longo. E aí, quando você tenta automatizar ao máximo possível, você fica com mais tempo para pensar no lado estratégico, de Sim, fato, do teu negócio. que é o que realmente importa para quem gera um e-commerce, não é? Eh, Sim. Vocês têm inúmeras integrações e mesmo sendo tudo muito simples, fica sempre uma pergunta: se houver alguém que precise de ajuda, vocês ajudam a fazer isso? Dão algum apoio, tutoriais, algo que ajude as pessoas que tenham mais dificuldade em seguir os passos? Uhum. Sim, a plug, a intenção da plug, né, é ser bem self-service, é permitir que o usuário consiga fazer tudo sozinho, tanto que quando você se cadastra na plug, né, você tem uma integração onboarding ali, tem uma integração que a gente brinca com a NASA, que você recebe por e-mail uma foto da NASA, foto do dia mesmo, mas pode acontecer de futuramente você querer fazer uma integração, ter alguma dúvida sobre algum campo, por mais que já esteja tudo pré-mapeado, né? E sim, a gente ajuda, você pode entrar em contato com a gente pelo chat, pelo, por e-mail, ou então, se for do Brasil, por telefone, se bobear, Claro. que a gente marca uma call,
tira a tua dúvida, tenta primeiro tirar a tua dúvida por e-mail. Caso não dê, a gente marca uma call e faz a integração juntos, tenta entender um pouco o processo que você quer. Pode compartilhar também com a gente qual é a tua ideia. É muito comum, inclusive, as empresas falar, olha, eu queria que toda vez que o pagamento fosse aprovado, fosse recusado, enviar um e-mail pelo IGOI, né? A pessoa sabe o que ela quer, ela só não sabe exatamente como que ela vai fazer isso. E aí essa ajuda a gente, ou manda o link para ela, então fala, ou então se ela precisar um pouco além, mas eu queria que fossem somente pagamentos acima de R$ 100, né? Como que eu faria isso? A gente já tem algumas soluções prontas, como filtros, etc. Mas a gente também ajuda. Marca uma call, compartilha a tela, faz a integração junto. É importante, é o vosso processo também de venda do produto Plug a funcionar, não é? Hoje em dia, mesmo na Plug pensando em tudo, eventualmente pode haver sempre algum cliente que tem uma necessidade mais fora do que estava pensado, e às vezes até faz sentido para outros. Portanto, às vezes esse contacto até pode ser útil para vocês. Para nós aqui no EGOI acontece muitas vezes e nós tentamos usar essas sugestões dos clientes para melhorar até o processo. Portanto, certamente que é sempre bom receber o feedback dos vossos clientes, não é? Sim, é muito importante até mesmo para a gente entender um pouco mais como as pessoas estão usando a nossa plataforma. E foi como eu te disse, né? A Plug é como peças de Lego, então existem milhões de formas e a gente não consegue imaginar todas elas. Foi. E aí, por exemplo, teve um caso de um cliente que estava fazendo uma integração para enviar por e-mail o link do boleto. Sim. Não lembro se era por e-mail ou se era por SMS. E eu nunca ia imaginar. Eu tinha outros clientes que estavam com essa solução, estavam com esse problema, com essa dúvida também, que queriam enviar o link do boleto. Só que não era bem o link do boleto. O que ele percebeu, né? A Pluga retorna o ID da fatura e retorna as informações do cliente. E ele percebeu que a plataforma de método de pagamento que ele usa, né? Que na época, se não me engano, era o Yugo. O link da fatura era igual, todo, e aí chegava no final, só mudava o ID do cliente. Aí ele fez um teste, então se eu colocar o link e puxar o ID do cliente pela Pluga, será que vai funcionar? Funcionou, deu super certo, a taxa de conversão dele melhorou, porque as pessoas estavam clicando no link, e o mais legal é que o Yugo ele permite que o usuário ele pague tanto por boleto quanto por cartão. Então ajudou até mesmo o usuário a pagar com cartão mais. E deu super certo para ele. Ele sanou a dúvida dele, conseguiu fazer a integração que ele queria, conseguiu enviar automaticamente o link, e aí depois ele compartilhou comigo. Aí eu fiquei pensando, nossa, se você não tivesse compartilhado isso comigo, eu nunca teria imaginado, né? Porque ele tinha, enfim, na verdade era uma outra dúvida que ele tinha, era um cliente super criativo, né? Era uma outra dúvida que ele tinha e precisava de uma ajuda. Ele compartilhou essa comigo e eu fui compartilhando com outros clientes. Tô até citando aqui, né? Para que possa. Arranjou uma funcionalidade nova para a Pluga, não é? Então, se você, por exemplo, quer mandar o link da tua fatura para o teu cliente, verifica se a URL não é igualzinha até certa parte, depois só muda o ID, porque se mudar isso, a Pluga consegue te ajudar com certeza nessa integração. Muito bem. E já agora que estavas a dar um caso de sucesso, um case aí que conheces mais alguns cases que possas partilhar aqui connosco? Bom, os cases mais sucessos que tem para vendas aqui que eu vejo integrando com plataforma de automação de marketing, né, com o IGOI, pegando informações de IGOI, enviando para outros lugares, né? Por exemplo, o lead está numa determinada etapa ali do teu funil de vendas, né? No funil de vendas que a tua empresa, de marketing e vendas que a tua empresa desenhou, estruturou. Ele está ali super quente, super aquecido, talvez uma ligação resolva. Como fazer isso, né? Pega essa informação, envia talvez esse teu lead, envia para o teu time comercial. Você pode fazer isso manualmente, né? Pode exportar esses leads, vai te dar um certo trabalho. Ou então pode usar a Pluga, né? Que é o que eu vejo as pessoas fazendo, para conectar, por exemplo, com o Slack. Que aí toda vez que um lead está aquecido, recebe o grupo, né? O time comercial recebe uma notificação no Slack
e aí consegue tratar esse lead. Isso funciona muito bem para quem tem times pequenos, né? Para quem tem poucas pessoas no time comercial, 1 ou 2 pessoas no máximo. Pelo menos é o que eu vejo. Quando já está um pouquinho maior, é comum já vendo para uma planilha do Google. Então, até com times pequenos também é comum integrar com uma planilha do Google esses leads mais quentes, ou então os leads gerados de um determinado webinar, que as pessoas consideram como uma levantada de mão. Enviar para essa planilha para as pessoas serem tratadas ali, e aí o bom que a planilha você consegue adicionar comentários, né, uma planilha compartilhável, mas aí depois que também vai crescendo o número de quantidade de oportunidades, né, vai precisando de mais vendedores, e aí não dá para ficar dentro da planilha. E aí se contratam-se outros CRMs, né, e consegue integrar um IGOI com um Pipedrive e N outros CRMs, para quando o lead estiver numa determinada etapa, enviar ele para o funil, né, de vendas de lá, que o time comercial vai tratar dele. E aí o legal é que quando o lead chega nessa determinada etapa, muitas das vezes a gente vê que o time de marketing fica às cegas, né? Não tem mais informações do que está acontecendo com esse lead. E aí pode acabar disparando um e-mail para ele, uma newsletter, alguma coisa assim, com um promo code indevido. Não indevido, mas que pode até ajudar esse usuário a fechar, esse potencial cliente, né, a fechar a venda com mais facilidade, mas que, enfim, ele já estava todo trabalhadinho ali no time comercial, já estava pronto para pagar, mas aí chegou esse promo code e atrapalhou um pouco. Ou então atrapalhou, né? Na verdade ajuda, mas ajuda com um certo negativo para a empresa, né? Não estava previsto, não é? E aí o que é legal, né, nessa integração de CRM e IGOI? Que você pode retornar exatamente a etapa do funil que o deal está lá dentro. Então, por exemplo, eu quero mandar um promo code só para os deals que estão na etapa X, né, que estão ali em contactados, por exemplo, então que já estão com a proposta feita, o time comercial já enviou a proposta e não fez. Estão ali na decisão, por exemplo. Estão ali na decisão, aí esses dias você quer mandar, o time de marketing quer se meter ali e quer mandar um promo code para eles, que aí sim, vale muito a pena a gente mandar um e-mail para fechar logo essa venda, já está muito tempo ali. Então pega esse deal, pega essa etapa do funil, né, faz uma integração via Plugger, de que quando o deal estiver nessa etapa, enviar para uma máquina um bots ali do Pipe Drive, do IGOI. Sim. E aí, tu pode colocar dias, e se não for aprovado, né, se não tiver com uma venda, você manda um e-mail com o promocional. Então isso ajuda bastante no time comercial, esse alinhamento, né, entre comercial e marketing, que é muito importante, e que por muitas das vezes a gente sabe que acaba ficando ou desalinhado, então com aqueles atritos, né, mas eu tô mandando lead, você não tá fechando venda. Então, é bom que você consegue integrar também mais esses dois setores aí, essas duas equipes. E falando em vendas e leads, como é que foi a vossa experiência aqui com o Black Friday? É que houve aí algum aumento significativo? Tiveram alguma situação engraçada sobre o Black Friday aí no Brasil? Olha, Black Friday aqui no Brasil é sempre bastante agitado, né? Apesar de não ser muito forte. As vendas sempre, eu tenho visto que as pessoas estão mais interessadas em integrar, mais preocupadas em automatizar processos, né? Mas é muito iniciante, não é tão forte quanto uma Black Friday nos Estados Unidos, ou imagina até uma Black Friday aí pela Europa. É menos aquecida. Mas. Aqui em Portugal está a crescer muito. É capaz de agora as vendas na Black Friday serem iguais às do período de Natal, praticamente. Está a crescer, está com um crescimento muito forte mesmo. Aí pensei que por acaso aí no Brasil também já tivesse, até pela proximidade com os Estados Unidos, que já tivessem importado mais essa moda do Black Friday, que ajuda bastante nos e-commerce. É um momento muito forte na venda. Sim, no Brasil de fato já está batendo de frente com o Natal, mas existe uma expectativa muito maior, né? Então, até falo com os usuários em outros papos sobre como fazer promoções que realmente valham a pena. Aqui no Brasil realmente deu um benefício na Black Friday. Não aumenta teus produtos, né, 10% um mês antes para chegar na Black Friday e diminuir 10%. Sim, eu já tentasse isso e depois não corre bem, não é? Porque agora toda a gente tem um carrinho guardado e ele tem um print de uma compra antiga e sabe a que preço é que aquilo estava antes do Black Friday. E depois, as redes sociais
não ajuda muito essa estratégia, não é? Pode ser ao contrário. Mas do ponto de vista do Pluga, sentiste mais adesão ao Pluga, mais tráfego, mais integrações a serem feitas antes deste período, a prepararem-se para o Black Friday e até mesmo agora para o Natal, não é? Isto deve ser uma altura mais forte, as pessoas querem ter mais integrações, tudo preparadinho e tentar aumentar as vendas. Notaste isso? Ou tens notado? Sim, com certeza. As pessoas estão muito. Eu estava falando, as pessoas estão muito mais preocupadas em integrar esses momentos, quanto mais nessa época do ano, né? Em que de fato as vendas aumentam, principalmente para e-commerces. Então, eles entendem que, quais são os meus processos, né? Eu envio um e-mail para o meu cliente toda vez que o pagamento é aprovado. Então, eu tenho que exportar essa planilha de cliente diariamente. Isso me toma 2 minutos. Mas, além disso, principalmente e-commerce que é pequeno, né, a pessoa que cuida ali do e-commerce, certamente ela também embrulha o pedido, ela envia o pedido, manda o pedido para a distribuidora, né, aqui no Brasil tem o Correios. Então, ela tem N processos. E aí o que eu vejo hoje é as pessoas integrando mais esses processos digitais, digamos assim, né? Que seja enviar enviar o lead, né? Atualizar esse lead no IGOI, depois já gerar um recebimento lá num conta azul, ou então num Bling, numa ferramenta mais financeira, né? Um RP. Então as pessoas estão integrando mais essas ferramentas para terem mais tempo. Principalmente nessa época, de cuidarem de fato dos pedidos e do relacionamento com o cliente e também vender mais, né? Poder depois pensar em fluxos de vendi para esse cliente no Black Friday, posso mandar alguma coisa para ele em dezembro, já que está chegando o Natal, ele comprou, digamos que eu tenho um e-commerce de camisas, né? Ele comprou uma camiseta, será que não falta alguma coisa para ele presentear outra pessoa? Casaco. Um casaco, ou uma bermuda, ou então, enfim, um acessório, talvez. Sim. A gente tem um caso de um cliente muito legal que está fazendo que ele vende bicicletas, né? E coisas para bicicleta, principalmente para quem é apaixonado por bikes. E aí ele usou uma integração da Pluga para depois que o cliente comprasse um acessório, porque ele vende não só bicicletas, vende bastante acessórios. Então, depois de comprar esse acessório, poder indicar outros produtos. E ele manda tudo para uma planilha dele lá, depois vai contactando esse cliente, manda para um CRM, para tentar converter mais. E pelo que ele me contou, tem dado certo. Então, um cara que compra, por exemplo, uma bicicleta, ele já é uma venda feita, né? O cliente já entra no site dele, vai sozinho, compra a bicicleta, finaliza a bicicleta, chega na casa dele. Mas aí depois entra alguém no time comercial, né? Depois que a bicicleta chega, ou então depois de alguns dias da venda feita, entra em contato e fala, tá tudo pronto aqui com a tua bicicleta, mas eu vi, será que você não precisa também de outras coisas? Que tipo de atividade você vai fazer com a tua bicicleta? Vai ser só uma volta pelo Rio de Janeiro, digamos assim, pela orla, ou vai ser algo mais profissional, né? Pô, será que não precisa de um capacete? Será que não precisa de uma luva? E aí você consegue incluir mais itens nessa tua venda. Sim. Faz aí um upsell, não é? Um upsell exato. Numa venda, ao fidelizar esse cliente, vão conseguir gerar mais vendas, não é? E tendo isso integrado, conseguem saber ter mapeado tudo o que esse cliente tem interesse, para depois, como ele, podem haver outros e tentar enviar depois uma série de e-mails com a informação mais adequada a cada um deles, não é? Essa é uma das grandes vantagens também. E agora falando aí mais um bocadinho no futuro, que integrações novas é que vocês têm aí? O que é que estão a pensar? Vi que lançaram há pouco tempo também para o Magento, foi há dias, não é? Que tem aí mais alguma coisa prevista? Alguma... Não? Ou é isso segredo? Tem algumas chaves aqui, mas eu posso adiantar que a gente está bem focado. Para informar que quem usa ou quer usar a Pluga e procura uma plataforma e ela não está lá, tem lá uma hipótese para votar, não é? Para vocês ajudarem nisso.
Sim, ajuda bastante pra gente, porque a gente olha muito quais as ferramentas que vão ser as próximas ferramentas integradas, né? A gente integra pelo menos uma nova ferramenta por mês, e essa votação colabora bastante com a decisão de qual vai ser a ferramenta, que a gente entende um pouco a demanda. Mas as próximas ferramentas integradas, a gente já tem aqui um desenho, né, do que vai vir, mas eu já adianto que a gente está bastante de olho em plataformas de e-commerce. Então, nos próximos meses, tenho certeza que vão ter novas plataformas de e-commerce integradas à Pluga. Porém, se tem alguma plataforma que tu usa e não está integrada, uma outra solução que a gente indica é integrando o meio de pagamento dessa plataforma com o teu eGOI. Então, por exemplo, hoje você quer integrar, digamos que uma X-Tech, né, que é uma plataforma brasileira, ou então uma Tray, enfim. E aí você não consegue fazer essa integração via Pluga, porque essa ferramenta não está integrada com nativamente a Pluga, né? Você pode mandar um e-mail para a gente, que a gente pensa numa outra solução para você, ou então pensar em qual é o meio de pagamento que eu uso integrado com essa plataforma. É um Mercado Pago? É um Yugo? É um PagArme? Um PagSeguro? Se for algum desses meios, é só você fazer a integração por outro lado. E em vez de você integrar com a plataforma, você integra com o meio de pagamento, porque as integrações são as mesmas, os gatilhos são os mesmos, né? Quando o pagamento for aprovado em um lugar, a notificar no eGOI, quando o pagamento for recusado, e assim por diante. Muito bem. Então é bem comum, quando não tem uma ferramenta integrada ainda, uma plataforma de e-commerce, a pessoa integrar com outra, ou então, caso, apesar da Pluga ser uma plataforma pensada para quem não é desenvolvedor, a gente tem uma ferramenta dentro dela, que são os Pluga Webhooks, que você pode integrar ferramentas que não estão integradas nativamente na Pluga com o eGOI, ou então com a outra ferramenta que tu queira usar. Como, por exemplo, digamos que tu tem um sistema próprio, né, muito comum ver escolas, e essa época também de final de ano é muito comum escolas estarem mais movimentadas, né, época de inscrição e etc. Você tem essa ferramenta própria do teu negócio, e aí você quer integrar, quer enviar informações para o Lead Love. Se tu tem um time de desenvolvimento dentro, tu pode conectar essas duas ferramentas através de Pluga Webhooks. Uma forma muito mais simples de fazer a integração. Teu time de tecnologia vai agradecer com certeza. E Nós também é uma forma... Também temos isso, também temos os webhooks também no eGOI, exatamente pelo mesmo motivo, não é? Para quem tem uma plataforma que fuja um bocado do normal e queira usar o eGOI, pode usar por aí. Sempre uma boa solução. E o bom é que não precisa depois ficar se preocupando com a manutenção da API, né? Porque a própria ferramenta, a gente vai pensando nessa manutenção para ninguém perder nenhuma informação. Sim. Pronto. Vou-te lançar uma última questão, principalmente aqui para o pessoal de Portugal, pode ter esta dúvida. Se alguém de Portugal tiver um e-commerce que vende também para o Brasil e quer usar os vossos serviços para notificar, para ter integrado também com o eGOI, por exemplo, o sistema de um PagSeguro, pode contratar os serviços da Pluga? Sim, com certeza. O que a Pluga vai fazer basicamente é pegar as informações que estão lá no PagSeguro e enviar para o eGOI. Então, você pode escolher qualquer meio de pagamento brasileiro, se você quer vender aqui no mercado brasileiro, principalmente pensando nessa questão de boleto bancário, que aqui no Brasil é muito forte, as pessoas usam muito boleto bancário. Você pode fazer a integração, você pode contratar algum gateway de pagamento desse, fazer a integração com a tua plataforma de e-commerce, ou então, por exemplo, o PagSeguro, ele disponibiliza até um botãozinho, né, que ao clicar ele abre uma janelinha, o cliente preenche ali os dados dele para finalizar a venda. Você pode fazer isso, colocar na tua loja, no teu site, esse botão, e depois conectar direto, PagSeguro com o eGOI, que aí os dados vão ser enviados automaticamente, vai ficar tudo lindo. É isso aí, Diego. Obrigado por ter estado aqui connosco. Foi um prazer estar aqui a falar este bocadinho contigo. E pronto, espero que o pessoal aí que esteve a ver que passe a usar estas nossas integrações do Pluga com o eGOI e que tenham muito sucesso.